Fala pessoal, tudo bem? Sou Felipe Franco, assessor de investimentos. E 2022, hein? Já foi embora. Vamos fazer uma retrospectiva de como foi 2022 e qual a nossa expectativa para 2023 em relação aos seus investimentos. Mas antes de começar, né? Dá um like, se inscreve no canal. Bom, antes da gente começar o vídeo, importante dizer para vocês, esse vídeo aqui não é recomendação de investimentos. Eu vou falar de renda fixa, vou falar de renda variável, vou falar de investimentos internacionais. Porém, caso você queira ter uma carteira diversificada, procure o seu assessor de investimento, que ele vai saber te orientar melhor. Caso não tenha o seu assessor, estou à disposição para a gente conversar. Então vamos lá, pessoal, falando um pouquinho de 2022. A gente viveu um ano de eleição, um ano inteiro basicamente. Uma eleição extremamente polarizada, onde acabou ganhando o candidato da oposição, como todos vocês já sabem, né? É o nosso novo presidente a partir de janeiro de 2023, é o Luiz Inácio Lula da Silva. Outro ponto importante que a gente teve, conflito internacional entre Rússia e Ucrânia, afetou demais as economias globalmente, principalmente a Europa. E além desse conflito que com certeza aumentou ainda mais, a inflação foi global, foi generalizada. Nos países desenvolvidos, muitos países bateram recorde de inflação que nunca se viram antes. E o principal remédio que foi dado pelos bancos centrais foi o aumento da taxa de juros. Então a gente viu tanto a Europa quanto os Estados Unidos aumentando demais a sua taxa de juros. Falando dos Estados Unidos aqui, eles saíram numa taxa, que eles têm uma banda diferente daqui do Brasil, eles tinham uma taxa de juros de 0 a 0,25, hoje eles estão em 4,25 a 4,5. E não tem expectativa de no curto prazo eles estarem chegando ao fim do ciclo. No caso do Brasil, a gente também teve aumento na taxa de juros esse ano. A nossa inflação, como vocês vão ver logo mais, ela não foi tão alta, mas a gente viu uma inflação muito alta em 2021, né, de mais de 10%, então acabou acarretando. A nossa taxa de juros hoje está em 13,75, que é a taxa Selic. Acho que o fim desse ciclo de aumento no Brasil ocorreu por volta lá de julho, agosto, eu não me recordo muito bem. E a gente tem uma expectativa de manter essa taxa de juros para colocar a inflação na meta, que a meta é em torno de até 4,5% de inflação. Sinceridade, a gente não vê uma redução na taxa de juros até o final desse ano, então vai ser bem difícil. O Banco Central já deu recado falando que o controle fiscal é muito importante, porque eles vão manter essa taxa de juros ou podem até aumentar caso a inflação venha a aumentar. Mas vamos lá, vou mostrar os índices na tela, acho que fica mais fácil para explicar para vocês. Vamos lá. Então aqui nós temos os principais índices de mercado, eu vou explicar cada um deles. E aqui a gente tem como foi cada um desses índices até novembro desse ano. Tá? No dezembro ainda não fechou, obviamente eu vou trazer até novembro. Bom, inflação no Brasil ficou em 5,13, ela deve fechar próximo a 6%. Já a taxa Selic, que todo mundo conhece, que eu já falei aqui, ela está em 13,75, né, o CDI 13,65. Porém, como ela não foi o ano inteiro nessa taxa, ela não vai chegar nesse patamar no ano todo, mas é a taxa que a gente tem e a taxa que a gente vai provavelmente ter até o final de 2023. Poupança. Gente, poupança vai ganhar da inflação esse ano, em torno de 7% a poupança deve fechar 2022. O IHFA daqui para baixo, tá, gente, já são todos índices de renda variável. Então o IHFA é um índice que mede os multimercados. Os principais multimercados estão aqui. Estava até o final de novembro em 13%. A gente tem fundos multimercados que chegaram até próximo de 20%. Então, com certeza, se tem um índice que foi ganhador em 2022, foi os índices dos multimercados, tá? E aí, só para quem não conhece, o multimercado são fundos que investem em diversos mercados, eles têm uma gestão um pouco mais ativa. De novo, não é recomendação, tá, pessoal?
Vamos lá, o dólar. O dólar em 2021 ele fechou a 5,60, então a gente não viu o dólar nesse patamar nos últimos meses. A gente deve fechar com o dólar em torno de 5,20 a 5,30 e até o final de novembro ele estava com uma queda de quase 7%. O IFIX, para quem não conhece, é o índice que mede os fundos imobiliários. Então ele estava até novembro positivo em 2,61. Cara, dezembro o IFIX ele deu uma queda muito forte, ele está negativo, tá? E eu não acredito que ele vá fechar positivo. Continua sendo um bom investimento para frente. De novo, não é recomendação, mas a gente pode fazer um vídeo sobre fundos imobiliários. Vamos falar um pouco da Bolsa Americana, que é o SP500. Ela caiu bastante, em torno de 15%. Tá? Tá recuperando um pouco agora em dezembro, mas deve ficar negativo em torno de 13 a 14%. E a nossa Bolsa Brasileira, que estava positiva em quase 6% até novembro. Dezembro a gente teve uma queda muito forte, aí com um novo governo começando, realmente começando a dar as caras, falando um pouco da PEC, né, onde chamam de PEC fura-teto, mas basicamente é gastar a mais que o orçamento. Isso não foi muito bem visto pelo mercado, até porque o governo até o momento não apresentou uma contrapartida fiscal. Gente, o governo está só começando, a gente está começando a ver os nomes agora. A partir de 2023 deve-se começar a apresentar alguma contrapartida e aí a gente vai ver talvez a bolsa melhorando. Mas vamos falar agora de 2023, né? Vou aproveitar esse cenário aqui de índices para a gente falar sobre 2023. Então, a projeção de inflação para 2023 é em torno de 5 a 6% que o próprio Senado está trazendo, o próprio governo está trazendo isso. Sinceramente, eu acredito que vai ser um pouco mais forte, em torno de 6 a 7%, pois a gente está vendo aí um governo que deve incentivar o consumo, vai ajudar as pessoas que estão necessitadas nesse momento, né? Mas isso vai incentivar o consumo, incentivando o consumo a gente aumenta um pouco a inflação. Essa é a nossa projeção. A Selic, como eu falei, a gente acredita que ela fique estável. Se ela começar a cair, vai começar a cair no final do ano, mas vai ter uma queda gradativa, não vai ser uma queda muito forte. Então, renda fixa continua forte para 2023, tanto em inflação quanto na taxa Selic. Que aí a taxa, como a poupança acaba sendo 70% da Selic, a poupança deve ir bem novamente em 2023. Aí falando um pouco aqui do cenário que a gente tem, né? Quando a gente olha, vamos olhar primeiro para o Brasil, que a gente consegue falar um pouco da nossa bolsa. Vai depender muito de como vai ser a política fiscal. Quando a gente vê a bolsa, a gente vê um cenário positivo para alguns setores. Commodities deve ter um ano positivo. Com a reabertura da China, a China deve voltar a exportar produtos daqui com maior quantidade, nunca parou, mas exportar com maior quantidade. Isso pode beneficiar a parte de commodities. Os grandes bancos também acabam sendo uma boa visão para o próximo ano, e as elétricas são os três setores que a gente vê nesse momento como talvez os que têm um pouco mais de upside. A gente olha quando vê a nossa bolsa, a gente vê uma bolsa com uma perspectiva, com uma bolsa teoricamente barata, então pode subir. Se chegou a falar numa perspectiva de 130 mil pontos para o Ibovespa no final de 2023, isso seria uma valorização de quase 21% comparando com o patamar de hoje. É um cenário talvez muito otimista, tá? Vamos ver como vai se comportar a economia. Se a taxa de juros começa a cair antes, isso realmente tende a favorecer a bolsa, tende a favorecer também os fundos imobiliários, isso pode estar ajudando, tá? Falando um pouco aqui do cenário internacional, gente, bolsas, principalmente a bolsa americana, que o brasileiro acaba investindo mais, não tem um cenário tão positivo. Talvez para 2023 nosso cenário aqui da bolsa brasileira seja mais positivo que da bolsa americana. A gente vê um controle ainda mais forte de inflação lá fora. Eles devem continuar aumentando a taxa de juros, claro que não vão chegar a níveis muito altos, mas vai continuar aumentando a taxa de juros, e que a projeção que a gente vê da bolsa americana é realmente ela lateralizar, ela dar um pouco de lado e com bastante oscilação. Então, assim, vai depender muito de como a economia americana vai se comportar. Claro, é a maior economia do mundo, bem mais forte que a nossa,
mas a gente pode ter bastante oscilação para o cenário internacional. Então, pessoal, voltando aqui, esse é o cenário que a gente está projetando aqui para a nossa economia. Os nossos investimentos, de novo, importante, gente, é estar diversificando. Por mais que, pô, Felipe, não estou vendo o IFIX aí caindo sempre. Será que é um cenário legal para a gente estar investindo? Depende muito do seu perfil de investidor, tá? Para quem gosta de fundo imobiliário, para quem gosta de bolsa, no cenário de incerteza, são cenários bons para você estar iniciando os aportes. Porque uma hora a gente acaba tendo, e com uma visão de longo prazo também, acaba vendo esses índices acabaram subindo, tanto da bolsa quanto do IFIX. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Já desejo a todos aí um ótimo Natal, um ano novo aí cheio de realizações, com bastante saúde. Fiquem junto dos seus familiares e contem comigo em 2023. Grande abraço.